E se você acordasse sem lembrar quem é, e a única pessoa ao seu lado dissesse ser o amor da sua vida, mas estivesse mentindo? Já se sentiu enganado por alguém que dizia te amar? Essa história vai mexer com suas emoções do começo ao fim. Ela mostra como até a mentira mais doce pode esconder uma dor profunda, e como a verdade, por mais dura que seja, pode ser o único caminho para um recomeço real. Assista até o final e descubra como Isadora, mesmo sem memória, encontrou forças para se reconstruir e escolher amar de novo. Mas dessa vez, com os olhos bem abertos. Se você já viveu um amor confuso, se já teve que se reerguer depois de uma decepção, essa história é para você. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal. Deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O som da chuva vinha antes da dor. Um som grave, repetitivo, como se o céu estivesse em prantos junto com ela. As gotas tamborilavam no vidro da ambulância enquanto a maca tremia sob seu corpo. Os olhos de Isadora se abriam e fechavam, vencidos por um cansaço que parecia maior que o mundo. Rostos indistintos, vozes abafadas, sirenes em algum lugar distante. E o gosto metálico na boca. O motorista do outro carro fugira. Avançara o sinal e sumira na noite molhada. A batida havia sido lateral, violenta, e jogara o carro de Isadora contra o poste. Quando os bombeiros chegaram, encontraram a bolsa rasgada, documentos espalhados e um celular destruído. A luz branca do hospital ardeu nos olhos dela quando acordou pela primeira vez. A cabeça latejava. O corpo inteiro parecia confuso, como se ela tivesse acordado em outro planeta. Respirou fundo, mas não reconheceu o cheiro. Tentou lembrar o nome de alguém, o seu próprio nome. Nada. Ao lado da cama, um homem de aparência séria segurava sua mão. Usava roupas limpas, mas o rosto estava abatido, olheiras marcadas e o cabelo desalinhado. Ao ver os olhos dela se abrirem, ele se curvou com alívio. Isa, graças a Deus, você voltou para mim. Ela franziu a testa, as pálpebras pesadas. Quem é você? Ele hesitou. Respirou fundo. Depois apertou levemente a mão dela. Sou Henrico, seu marido. O olhar dela se fixou no dele. Era bonito. Os olhos dele tinham um brilho estranho, entre o medo e a esperança. Eu sou casada? Sim. Ele assentiu. Estamos juntos há 4 anos. Você sofreu um acidente ontem à noite. A polícia não encontrou documentos, mas seu nome está registrado comigo no plano de saúde. E a gente já passou por esse hospital antes. A médica entrou logo depois, conferindo os sinais vitais e a reação de Isadora. Conversaram por alguns minutos. Quando ela saiu, Henrico se aproximou com uma mochila nas mãos. Trouxe algumas coisas suas. Ele abriu o zíper e tirou um moletom velho, com uma pequena mancha de tinta na manga. Você sempre usava para dormir, mesmo em viagens. Isadora segurou a peça e a levou ao rosto. Um cheiro indefinido, quase familiar, mas nada despertava imagens. Apenas um nó na garganta. Não me lembro de você, nem de mim. Ele se sentou na beirada da cama com delicadeza. Os médicos disseram que sua perda de memória pode ser temporária. Por enquanto, eu posso te lembrar quem você é, se você deixar. Ela o observou, os olhos ainda pesados. Seu rosto não era ameaçador. Havia ternura em cada gesto, como se ela fosse um cristal prestes a se quebrar. Onde eu moro? Comigo. No nosso apartamento, em Ipanema. Eu posso te levar quando tiver alta. Você é mesmo meu marido? Ele respirou fundo, como se quisesse responder sim com o corpo inteiro. Mas o que disse foi: eu já fui, e talvez ainda esteja tentando ser. O silêncio se fez entre eles. Isadora encostou a cabeça no travesseiro e fechou os olhos. Não sabia se era verdade. Mas naquele momento, com o corpo frágil, os pensamentos embaralhados e o medo do desconhecido, confiar nele parecia a opção menos solitária. Lá fora, a chuva ainda caía, agora mais fina, mais lenta,
como se o céu também estivesse tentando encontrar o caminho de volta para casa. O som do elevador era abafado, metálico, como o silêncio entre eles. Isadora subia apoiada no braço de Henrico, o corpo ainda sensível, como se cada passo fosse um lembrete do quanto a mente havia esquecido. Quando a porta abriu no 8º andar, ela hesitou. Era como cruzar para um território estranho com o nome dela na fachada. O apartamento estava iluminado por luz natural. As janelas grandes deixavam a brisa da manhã entrar, agitando suavemente as cortinas brancas. Havia cheiro de lavanda e madeira. Tudo era limpo demais, silencioso demais. Seja bem-vinda de volta, disse Henrico, abrindo caminho para ela. Isadora entrou devagar, os olhos percorrendo cada detalhe com a atenção de quem busca uma pista. Havia plantas discretas nos cantos, uma estante repleta de livros organizados por cor, quadros abstratos nas paredes. Em cima da mesa de centro, uma vela aromática ainda acesa. Nada ali parecia exatamente errado, mas também não parecia dela. Está tudo bonito, ela disse, mais por educação do que por certeza. Foi você quem decorou. Bom gosto sempre foi seu ponto forte. Ela se aproximou de uma estante. Entre os livros, havia porta-retratos. Pegou um deles. Uma foto dela com Henrico, em frente a um pôr do sol à beira-mar. Estavam abraçados, sorrindo. Mas o sorriso dela não ativou nada em sua memória. Era como olhar a felicidade de outra mulher. Essa foi na Bahia. Você disse que foi a primeira vez que se sentiu completamente livre. Ela devolveu a moldura ao lugar com cuidado. Posso ver meu quarto? Claro. Ele a conduziu pelo corredor. Ao entrarem, ela notou o perfume leve no ar, o mesmo da blusa que ele havia lhe dado no hospital. O ambiente era harmonioso, tudo em tons neutros, travesseiros arrumados, colchas esticadas. Havia 2 criados mudos, 2 abajures, 2 travesseiros, mas só um lado da cama estava visivelmente usado. Ela olhou para ele. A gente dormia aqui juntos? Henrico desviou o olhar, discreto. Sim, mas desde que você saiu da minha vida, eu nunca mais consegui dormir direito. Muita coisa ficou, como você deixou. Eu achava que você ia voltar. Ela não respondeu. Caminhou até o guarda-roupa. Ao abrir, encontrou dezenas de peças. Vestidos, blusas, casacos, tudo bem pendurado. Um armário impecável, com etiquetas em algumas roupas e sapatos organizados. Demais. Aquilo parecia uma vitrine, um showroom de uma mulher que ela não conhecia. Posso tomar um banho? Claro. Toalhas limpas estão na gaveta de baixo. E seu sabonete favorito está no box. Ela fechou a porta do banheiro respirando fundo. Ligou o chuveiro, deixou a água cair sobre os ombros. Tocou a própria pele, como se quisesse se reconhecer, no toque. Mas não havia lembrança, nem saudade. Quando saiu, encontrou Henrico preparando chá na cozinha. Ainda gosta de camomila com mel? Perguntou ele, tentando soar casual. Não sei, ela respondeu. Tomou o chá. O gosto era suave, quase doce demais, como tudo ali, como ele. Mais tarde, já deitada no quarto de hóspedes, olhava ao teto, imóvel. A luz do abajur criava sombras nas paredes, e o silêncio parecia gritar. Algo estava fora do lugar. Aquela vida era linda demais para ser verdadeira. Como se fosse uma história sendo encenada, e ela a personagem principal de uma peça que não lembrava ter ensaiado. No escuro perguntou para si mesma: quem sou eu, de verdade? Do outro lado do apartamento, Henrico, deitado sozinho, encarava uma foto dos dois. A mão dele apertava a moldura com força. Ele também se fazia a mesma pergunta, mas com outra dor. Quem eu me tornei? Para ela não lembrar mais de mim. Era uma manhã de céu límpido quando Isadora acordou antes do sol alcançar completamente a janela. O cheiro do chá da noite anterior ainda pairava no ar, misturado ao som distante da cidade começando a se mover. Henrico não estava em casa,
Avisara que teria reuniões pela manhã. Um pequeno alívio para ela, que sentia crescer dentro de si uma inquietação que já não podia ignorar. Decidiu revisitar o que ele dissera no hospital. Você trabalhava em um escritório de arquitetura, com uma equipe pequena, eram quase como família. Se isso fosse verdade, ela queria ver com os próprios olhos. Queria sentir alguma fagulha de pertencimento, mesmo que mínima. Ligou para o número da empresa, anotado em um dos papéis deixados por Henrico, e marcou uma rápida visita. Disse apenas: "Sou Isadora Lins. Estava afastada. Queria ver como estão as coisas." Ao chegar ao prédio espelhado de 3 andares, sentiu um frio na barriga. As paredes brancas, o piso de mármore, a arte contemporânea na recepção, tudo parecia moderno e familiar, mas de um jeito que incomodava. A recepcionista arregalou os olhos assim que a viu. "Isa? Nossa, que surpresa. A gente soube do acidente, mas ninguém sabia detalhes. Como você está?" Recuperando aos poucos, respondeu sem se comprometer. "Vim só dar uma olhada, rever algumas coisas." A mulher hesitou. "Você voltou com o Henrico?" Isadora congelou. "Por que essa pergunta?" "Ah, desculpa. É que, bom, você saiu daqui no ano passado jurando que nunca mais queria ver ele. Foi um baque para todo mundo. Achei que, enfim, que vocês tinham se afastado de vez." Isadora forçou um sorriso e não respondeu. A mente girava. Quando saiu do prédio, sentou-se no banco da calçada e respirou fundo. As peças não se encaixavam. O que Henrico dizia não batia com o que as pessoas ao redor dela insinuavam. E então, sem pensar muito, decidiu ir até o apartamento, sozinha, e procurar por respostas. Ao chegar, caminhou direto até o armário no escritório. Revirou caixas, pastas, gavetas. Nada revelador. Até que no fundo do maleiro, encontrou uma caixa de madeira escura, trancada com um pequeno cadeado de pressão. Usou uma tesoura para arrebentá-lo. Dentro, encontrou o que parecia um relicário de emoções enterradas. Cartas antigas escritas à mão, fotografias de viagens, um mapa com destinos grifados em vermelho e, no fundo, um pendrive preto sem identificação. Ligou o notebook. O coração batia acelerado. Ao abrir o conteúdo, viu vídeos, pastas de projetos e um diretório com o nome Últimos Dias. Clicou. O primeiro vídeo mostrava ela mesma, de costas, arrumando malas. A gravação era caseira, filmada do celular. Ouviu sua voz. "Eu não aguento mais. Você só aparece quando quer, some quando preciso. Não quero mais essa montanha russa." Outro vídeo, uma discussão intensa, com gritos abafados. Ela chorava. Henrico tentava argumentar. "Eu errei, Isa, mas não me apaga assim." Ela gritava de volta. "Eu não vou viver na sombra de um amor que já morreu." Isadora pausou o vídeo. As mãos tremiam. Tudo aquilo era real. Ela não apenas decidira deixá-lo. Ela precisava fazer isso. E agora, ele havia feito com ela o que ela jurara que não merecia. Manipular a verdade. O som da porta se abrindo a assustou. Ela rapidamente fechou o notebook. Henrico entrou, segurando uma sacola de papel. "Comprei empanadas da padaria que você gostava. Achei que podíamos almoçar juntos." Ela o encarou. O rosto sereno dele agora parecia carregar outra camada, algo que antes ela não via, ou se recusava a ver. "Você tem alguma coisa para me contar, Henrico?" Ele congelou por um instante, mas disfarçou com um sorriso. "Tenho sim. Que você está cada vez mais linda." Mesmo com esse olhar desconfiado, ela forçou um riso. E dessa vez foi ela quem guardou o segredo. O tempo dela de aceitar tudo em silêncio estava acabando. A casa de campo parecia ter sido tirada de um sonho antigo. Paredes de pedra cobertas por eras, janelas largas com vista para o vale e o som constante dos galhos balançando ao vento. Isadora encostou a testa no vidro da varanda e fechou os olhos. O ar ali era puro demais para esconder a dúvida que começava a brotar dentro dela como uma semente incômoda.
Enrico a levou para aquele refúgio dizendo que queria afastá-la do estresse da cidade, da recuperação, da confusão. E de fato a paz do lugar era quase terapêutica, mas o silêncio também era fértil. Nele, a mente dela trabalhava demais. Tinha flashes pequenos e desconexos. O som de um portão batendo, um cheiro de cigarro, o grito abafado de alguém chorando. Talvez ela mesma. Nos dias que seguiram a chegada, Enrico se esforçou. Cozinhava, colocava música no fim da tarde, trazia livros, bolos quentinhos, preparava chás com o nome das ervas que ela adorava. Era um homem presente, atento. E por algum motivo que ela ainda não compreendia, quebrado. "Você está diferente", ela disse certa noite, enquanto preparavam a janta juntos. Mais calmo, mais gentil. Enrico mexia o molho em silêncio. Depois sorriu, mas seus olhos demoraram a acompanhá-lo. "Talvez eu só esteja tentando ser quem você merecia antes." Ela o encarou por alguns segundos. Não respondeu. Eles andaram pelo jardim. Enrico mostrava os detalhes com carinho, como se aquilo fosse mais que uma casa, fosse uma lembrança viva. Passaram por uma velha árvore onde havia um balanço de cordas grossas. Isadora se sentou e se balançou devagar, como se testasse o próprio corpo. "A gente costumava vir aqui?" ela perguntou. "Sim", ele respondeu. "Em um verão, anos atrás você plantou uma muda de lavanda ali", apontou. "Disse que queria deixar raízes em algum lugar. Nunca mais floresceu depois que você foi embora." Ela sorriu com melancolia. Havia algo naquele lugar que fazia parte dela. Mas também havia o incômodo. Se tudo isso era real, por que ela o deixaria? Naquela noite, após o jantar, sentaram-se perto da lareira. A luz amarelada dançava nas paredes, tornando o ambiente ainda mais íntimo. Isadora estava com um livro aberto no colo, mas não lia. Enrico a observava em silêncio, como se memorizasse os detalhes. Ela virou o rosto devagar. "Enrico, por que a gente terminou?" Ele pareceu engolir as palavras antes de respondê-las. "Eu fui um idiota. Deixei o trabalho me engolir. Me fechei para você. Me afastei sem perceber. E quando você gritou por mim, eu estava longe demais. Você me traiu, não com outra pessoa, mas com o meu ego, com a minha ausência. E quando tentei voltar, você já tinha partido." Isadora o olhou por mais um instante, e então lentamente se aproximou. O beijo não foi impetuoso. Foi hesitante, morno, tateando certezas. Enrico correspondeu, mas com uma culpa travada no peito. Quando os lábios se afastaram, ela encostou a testa na dele. "Mesmo sem lembrar, sinto que estou começando a sentir algo." Enrico não respondeu, porque a frase dela, doce como era, o feria mais do que aliviava. Na manhã seguinte, Isadora acordou com o cheiro do café. Foi até a sala, encontrou o celular dele sobre a mesa. Acidentalmente, a tela acendeu com uma nova notificação. Enviando, arquivo, vídeo. Briga Isadora 2022. Curiosa, abriu. O vídeo era um registro amador filmado de longe. Ela estava na calçada chorando, gritando. Enrico, parado à porta de casa. "Você me engana, Enrico. Você me faz sentir louca. Eu não quero mais viver com você." O celular tremia em suas mãos. Aquela voz era dela. Aquela dor também. "Enrico!" chamou com a voz trêmula. Ele apareceu no corredor com uma xícara nas mãos, sorrindo. "Bom dia, dorminhoca." Ela mostrou a tela. O sorriso dele desapareceu como se nunca tivesse existido. Ela encarou o homem à sua frente. "Eu quero a verdade. Toda, agora." A xícara escorregou das mãos de Enrico e se espatifou no chão. O som da porcelana quebrando ecoou pela casa como uma sentença. Por alguns segundos, só o cheiro do café quente invadindo o ambiente preenchia o espaço entre eles. Um abismo agora irreversível. Isadora continuava parada no mesmo lugar, segurando o celular como se ele fosse um artefato explosivo. O vídeo seguia em pausa na tela,
congelado no instante em que ela gritava ferida para a câmera invisível de alguém que registrava um rompimento real, cru, inegável. Você mentiu para mim, disse ela, a voz baixa, mas afiada como lâmina. Sabia que eu não lembrava de nada, e mesmo assim, me deixou viver dentro de uma mentira. Henrico tentou se aproximar, mas ela recuou com o olhar. Ele parou, levantando as mãos como quem se rende ao tribunal do coração. Eu não queria te machucar, Isa, eu juro. Eu vi você ali, frágil, perdida, e pensei que podia fazer tudo diferente dessa vez. Que se eu fosse bom para você, se te fizesse sentir segura, talvez o quê? Cortou ela com os olhos cheios de mágoa. Que eu me apaixonaria por você de novo sem lembrar da dor que me fez sentir? Você apagou a minha história como se fosse uma página em branco e escreveu outra por cima. Só que eu não sou sua ficção, Henrico. Eu sou real. E aquela mulher ali no vídeo, aquela dor que você ignorou, também é. Ele se abaixou para juntar os cacos da xícara, mas a mão tremia demais. Sentou-se no sofá, como se o peso da culpa tivesse finalmente vencido. Quando você foi internada, eu me senti culpado, desesperado. Eu já tinha perdido você antes. A ideia de perder de novo sem nem a chance de mostrar que mudei foi insuportável. Eu não pensei em consequências. Só pensei que talvez essa fosse nossa segunda chance. Mas você tirou de mim o direito de escolha. Ela o interrompeu. Você sabia da verdade e escolheu escondê-la. Ele assentiu, derrotado. Eu sei. Isadora apertou o celular contra o peito e caminhou até o quarto. Arrumou a mochila com movimentos secos, precisos. Pegou uma muda de roupa, a carteira, o casaco, passou pela sala sem olhar para ele. Você vai embora? Ele perguntou, a voz embargada. Eu preciso ir embora de mim mesma primeiro. Entender quem sou sem essa farsa, sem esse lugar. Isa, por favor. Ela parou na porta, com a mão na maçaneta. As costas eretas, o rosto voltado para a frente. Eu não sei se posso te perdoar. Não ainda. Mas sei que você não é mais o homem que eu deixei naquele vídeo. E isso talvez seja a sua única redenção. Ele se levantou, mas não tentou segurá-la. Eu te amo, sussurrou. Ela abriu a porta. Talvez. Mas amar alguém de verdade começa quando a gente para de mentir para ele. E saiu. Lá fora, a neblina da serra parecia mais densa, mais fria. Cada passo de Isadora na estrada de pedras soava como um adeus que não ecoaria. Pegou o ônibus de volta à cidade sem dizer uma palavra a ninguém. Sentou-se na janela e encarou o vidro enquanto as árvores passavam como borrões de tinta. Ali, naquele banco desconfortável, entre a dor e o silêncio, ela tomou a única decisão possível. Reconstruir a própria identidade sem interferência, sem máscaras, sem atalhos. Talvez um dia ela entendesse se aquele amor era recuperável. Mas agora ela precisava aprender a ser inteira, sem depender de ninguém. O apartamento de Amanda não era grande, mas tinha algo que Isadora não encontrava há muito tempo. Autenticidade. Almofadas descombinadas, quadros tortos na parede, plantas que cresciam em vasos improvisados de garrafas de vidro e um cheirinho constante de bolo de banana recém-assado. Cada imperfeição ali parecia abraçá-la. Nenhuma tentativa de perfeição, nenhuma mentira. Era o cenário ideal para uma mulher tentando reaprender a existir. Amanda, melhor amiga desde a faculdade, a recebeu sem perguntas no primeiro momento. Apenas abriu os braços, a deixou entrar e disse: Aqui você é só você, sem precisar lembrar de nada nem de ninguém. Durante as primeiras semanas, Isadora chorou mais do que gostaria de admitir. Em algumas noites, acordava assustada, o coração acelerado, o nome Henrico na ponta da língua. Em outras, encarava o teto, se perguntando quem era antes do acidente e quem havia nascido depois dele. Voltou a trabalhar devagar. Reassumiu projetos de arquitetura com clientes antigos, participou de reuniões mesmo sem reconhecer rostos. Todos compreendiam.
sabiam do acidente, e aqueles que sabiam do passado com Henrico evitavam tocar no assunto. Havia um respeito não dito no ar, como se todos soubessem que ela estava andando sobre cristais internos. A terapia tornou-se ritual. 2 vezes por semana, ela se sentava em uma poltrona azul e falava sobre as lacunas da memória, as confusões do coração e os ruídos deixados pela mentira em que viveu. Você não precisa odiá-lo para seguir em frente, disse a psicóloga certa tarde. Mas precisa entender o que em você permitiu que a falta de lembrança fosse substituída por confiança cega. Isso vai te tornar mais forte. Isadora levou essa frase consigo. Em cada passo que dava na cidade, em cada café que tomava sozinha, em cada momento de silêncio, quando tudo dentro dela ainda era pergunta. Foi em uma dessas tardes, ao chegar em casa, que encontrou um envelope branco sobre sua cama. Amanda havia recebido e deixado ali, sem bilhetes, apenas o nome dela escrito à mão. Isadora reconheceu a caligrafia antes mesmo de abrir. Isadora, se um dia eu tivesse a chance de te dizer tudo sem interromper você, talvez começasse assim. Eu não queria te enganar, mas queria você. E talvez essa seja a linha mais tênue entre o amor e o egoísmo. A carta seguia. Contava como ele se sentiu ao vê-la naquele hospital, perdida, frágil. Como cada gesto que fez nos dias seguintes foi mais impulsionado pela esperança do que pela verdade. Ele confessava com crueza que não sabia se ainda merecia o amor dela, mas sabia que pela primeira vez em muito tempo, o que sentia não era culpa. Era amor genuíno, mesmo que tardio, mesmo que já não bastasse. Se a verdade te afastou de mim, que ela também te aproxime de si mesma. E se um dia nosso caminho se cruzar de novo, que seja sem máscaras, com menos medo, com mais verdade. Henrico. Isadora dobrou a carta com cuidado. Colocou dentro de uma gaveta, entre papéis comuns. Não chorou. Não sorriu. Mas sentiu. A verdade era que ela não o odiava. O que mais a doía era o fato de que, mesmo em meio à mentira, ela havia sentido algo sincero. E isso não podia ser simplesmente apagado. Nos dias que seguiram, ela começou a reconstruir a própria rotina com mais firmeza. Mudou o corte de cabelo. Doou roupas que não se encaixavam mais em quem ela era. Pintou uma parede do quarto com as próprias mãos. E voltou a sonhar acordada em pequenos momentos do dia. Henrico ainda estava lá dentro dela. Mas agora, como uma cicatriz, não mais como ferida aberta. E isso era libertador. O cheiro de terra molhada era o mesmo. A brisa leve, o som de folhas secas sendo arrastadas pelo vento, o horizonte recortado por árvores que pareciam as mesmas de anos atrás. Isadora desceu do ônibus com uma mochila pequena nas costas e o coração cheio de perguntas que já não doíam como antes. Decidira voltar à cidadezinha do interior onde passara parte da infância. Um lugar que ela sabia ter visitado com Henrico uma vez, mesmo que ainda não lembrasse de todos os detalhes. Não era saudade que a movia. Era uma vontade de fechar ciclos com o silêncio e não com gritos. Caminhou pelas ruas de pedra como quem procura um eco. As casas coloridas, a pracinha no centro, os vendedores ambulantes, tudo parecia ter parado no tempo como se esperasse por ela. Sentou-se num banco e observou os movimentos lentos ao redor. Então, uma senhora idosa se aproximou sorrindo com olhos miúdos. Você voltou, disse sem fazer rodeios. Isadora arregalou os olhos surpresa. Me conhece? Claro, você veio aqui com um moço bonito uns 2 anos atrás. Se hospedaram na pousada da Dona Neide. Sempre vinham até essa praça no fim da tarde. Vocês riam muito. Ele parecia carregar o mundo nos ombros. E você era o único alívio dele. Isadora engoliu em seco. Aquela frase, embora simples, tocou fundo. A senhora lembra onde a gente costumava ir? Na trilha depois da igreja velha. Tinha um jardim no fim. Vocês chamavam de nosso cantinho. Seguindo as instruções da senhora, Isadora atravessou a cidade a pé.
A cada passo sentia como se o corpo fosse se adaptando ao tempo. Como se aos poucos tudo estivesse voltando, não como lembrança, mas como verdade. Subiu a trilha de terra batida, contornou o antigo mirante e atravessou o mato ralo. Ao virar a última curva, o coração dela parou por um segundo. Lá estava ele, Henrico, sozinho, de pé, de costas para ela, encarando um jardim semi-abandonado. Algumas flores ainda resistiam ao tempo, outras secaram, mas continuavam firmes. Ao lado de um banco de madeira desgastado pelo tempo, uma pequena placa com letras quase apagadas dizia: "Deixe algo, leve tudo." Isadora se aproximou com passos calmos. Ele a ouviu. Virou-se devagar. Os olhos estavam mais fundos, o rosto mais magro, mas o olhar ainda era dele, só que diferente, quebrado, reconstruído. "Eu não sabia se você viria", disse ele sem sorrir. "Nem eu", respondeu. Ficaram em silêncio por um momento. O vento passava entre eles como um convite. "Você cuida disso aqui?" ela perguntou, olhando para o jardim. "Sempre que posso, foi você quem escolheu esse lugar. Disse que queria plantar algo que florescesse apesar das estações. Achei que manter isso vivo era uma forma de lembrar quem você era, mesmo quando você mesma não conseguia." Ela sorriu com os olhos marejando. "Acho que agora eu sei quem sou." Ele a olhou esperançoso, mas contido. "E quem é você agora?" Alguém que aprendeu a se amar na ausência, que descobriu que pode florescer sozinha, mas que também acredita em recomeços. Ele deu um passo à frente. "Eu não espero que você esqueça o que houve, nem que finja que nada aconteceu, mas se eu puder plantar algo novo, mesmo no mesmo solo." Ela tocou o braço dele suave. "Então que a gente cuide melhor desta vez, e que floresça, mas com a verdade, só com a verdade." Henrico assentiu. Com os olhos cheios de lágrima, tocou o rosto dela com a mesma delicadeza de quem segura uma flor recém-nascida, e o beijo que veio não foi de perdão nem de paixão. Foi de dois corações inteiros, conscientes, adultos, dispostos a tentar de novo. Naquele jardim, em meio a flores que teimavam em resistir ao tempo, nascia não apenas um novo amor, mas uma nova versão deles mesmos. Mais reais, mais humildes, mais humanos. Porque às vezes o amor não sobrevive à mentira, mas pode florescer na verdade. Algumas histórias de amor não nascem perfeitas. Elas se encontram no meio do caos, se perdem entre erros, se racham com o tempo, e às vezes renascem não porque o destino quis, mas porque duas pessoas decidiram reescrever o enredo com mais verdade do que expectativa. Isadora e Henrico não voltaram ao ponto onde tudo começou, voltaram ao ponto onde tudo parou, e a partir dali, escolheram caminhar com menos pressa, com mais diálogo, com menos idealização e mais humanidade. Porque o amor real não é feito só de lembranças compartilhadas, mas de decisões conscientes, feitas todos os dias. E talvez essa seja a lição mais bonita dessa história. Que recomeçar não significa esquecer, e sim ressignificar. Que a memória pode falhar, mas a essência, aquilo que nos move, que nos conecta, sempre encontra um jeito de florescer de novo, mesmo que entre as rachaduras. E quando o amor vem sem máscaras, quando é escolhido com os olhos abertos e o coração sereno, ele pode não apagar as dores do passado, mas transforma cicatrizes em raízes. E isso, por si só, já é o começo de uma história que vale a pena viver. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.